Boa noite, gente. Obrigado aqui pela presença de vocês. Eu sou Sérgio Abranches e eu tenho... As duas pessoas se sentam em duas cadeiras centralizadas no centro do palco, ao redor de uma mesinha que carrega 2 copos de água. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Márcia Huayna Cambeba, uma mulher indígena de cabelos lisos, longos e escuros. Ela traz uma calça estampada de tons de preto, marrom, bege e blusa preta de mangas compridas. No pescoço, um colar longo de bolinhas vermelhas e na cabeça um cocar com penas que lhe caem pelas laterais da cabeça ao lado das orelhas, em tons de vermelho. A segunda e última pessoa é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos brancos cacheados e curtos. Ele traja uma blusa de mangas compridas em tom verde musgo e calça preta. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Do Alto Solimões, Amazonas. Hoje resido no estado do Pará. Tenho 5 produções, mais 4 saindo agora esse ano, entre poesias, literatura infanto-juvenil, texto em prosa, e assim a gente vai fazendo com que a arte aprendida na cidade se torne a ferramenta de decolonizar mentes, de trazer uma reflexão crítica e convidar as pessoas para fazer essa reflexão crítica com a gente. E aí nós adentramos as escolas. Agradeço aos professores que utilizam os nossos materiais, né, para fazer a diferença na sala de aula. E é isso que é importante, é quando o professor utiliza esse material e quando o aluno retribui. Isso, para mim, pelo menos para mim, como escritora, é o maior prêmio. Equivale a um Jabuti, equivale a um Peter Pan e todos os prêmios que vierem a ser criados. Para mim, o maior deles é quando chega na mão do leitor. E isso faz a diferença, esse retorno aparece, Sérgio. Muito bom, Márcia. Você tem... eu vi os seus livros, já vi você falar. Então, eu quero começar pela questão que eu achei muito interessante do livro que você fala, Eu Estou na Cidade. Como é que isso se relaciona com o seu ser indígena? Quando... Eu acho que esse microfone tem como me dar um pouquinho mais de som? Porque a gente que canta usa a voz em outro momento e aí vai faltar para outro canto. Daqui a pouco eu estou em outro canto e aí vou precisar cantar nesse lugar. Quando surgiu o Aikakiritama, eu estava no mestrado, eu estou no doutorado hoje. Então, quando eu terminei, eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha dissertação que vai ficar engavetada numa biblioteca de uma universidade? Quantas pessoas vão vir aqui procurar o meu material? Quem vai vir procurar o meu material? E o que eu posso fazer para esse material chegar à mão das pessoas com mais facilidade, de uma outra forma, com uma leitura mais agradável, que não seja simplesmente um monte de referência misturada a uma pesquisa que fiz. E aí eu tive a ideia de transformar a pesquisa em poemas. E surgiu o Aikakiritama, que significa eu moro na cidade, eu não sou da cidade. Porque, de fato, eu nasci numa aldeia. Então, eu vim para a cidade morar nela. E aqui eu estou e aqui eu territorializo. Mas também, o Aikakiritama ele foi uma provocação de um poeta. Existe um poeta amazonense, que eu vou omitir o nome, porque talvez ele seja conhecido de algumas pessoas e não fica bonito. Mas esse poeta, ele é muito machista, é muito egoísta, é todo ista que possa existir. E um dia, esse poeta nos chamou de pseudos poetas. E aí, para mim, uma vez, numa plateia maior que essa, ele disse assim, você vai pedir que eu recitasse o poema dele, vou dizer aqui o nome do poema, Ser Cabocla, depois busquem no Google, porque eu não vou dizer o nome aqui a público. Ser Cabocla. E aí disse para mim assim, eu queria que você recitasse. Eu fui, em Manaus, em frente do teatro, uma plateia ao ar livre. Antes de eu recitar, ele me chamou assim. Eu vou chamar ela, que se diz Índia. Mas índio para mim é aquele que mora no mato, come caça crua, anda nu e de lá não sai. Fala na tua língua aí, bora ver se tu sabe falar. Então, vou fazer
vou te pedir a licença. Por favor. Porque eu vou recitar o poema que deu nome a esse livro em resposta a esse indecente. Ai, Caquiritama. E se ele quer que eu fale na minha língua, eu começo falando. Ai, Caquiritama. Inuatama, verano, itanaritama, ruaia, manutatana, cultura e mimiua, sani, maitini e apanha purashita no ritual. Vou traduzir. Eu moro na cidade. Esta cidade também é nossa aldeia. Não apagamos nossa cultura ancestral. Vem, homem branco, vamos dançar o nosso ritual. Nasci na Uca Sagrada. Na mata, por tempos vivi. Na terra dos povos indígenas, sou Aina, filha da mãe Araci. Minha casa era feita de palha. Simples na aldeia cresci. Na lembrança que eu trago agora de um lugar que eu nunca esqueci. Meu canto era bem diferente, cantava na língua tupi. Hoje meu canto guerreiro se une aos Cambeba, aos Tembé, aos Guarani. Hoje no mundo que vivo, minha selva em pedra se tornou. Não, eu não tenho a calma de outrora. Minha rotina também já mudou. Em convívio com a sociedade, minha cara de índia não se transformou. Posso ser quem tu és, sem perder a essência que sou. Mantenho meu ser indígena na minha identidade. Falo da importância do meu povo, mesmo vivendo na cidade. E aí eu vou aproveitar o seu poema e perguntar um pouquinho de você, né? Porque você nasceu numa aldeia ticuna, né? Mas é Cambebe, né? E como é que foi isso? Você ficou até 8 anos de idade na aldeia ticuna, né? Então, Sérgio, a minha avó, eu sou de 79, tenho 44 anos. Então a minha avó já estava nessa aldeia muito antes de eu nascer. Porque o povo ticuna, nesse período, era o período que eles estavam tendo os primeiros contatos com a FUNAI. Eram os semi-contactados, que a gente chama, né? Então, esse povo ele não queria contato com a sociedade não indígena. O que acontecia? Quando as pessoas queriam chegar lá, eles colocavam para ir embora. Até isso porque o meu padrinho de batismo porque já faleceu, era um sertanista da FUNAI, Valmir Torres. Então, meu padrinho que me contava essas memórias, né? Quando ele queria chegar lá, então a FUNAI, meu padrinho disse que a FUNAI foi ter contato com os ticuna em 73. E eu nasci em 79, só que ele fala que quando ele teve o primeiro contato com a FUNAI, minha avó já estava lá. Então, minha avó chegou muito antes da FUNAI lá. E aí, a Igreja Católica também, muito antes da FUNAI, levou alguns professores para dar aula, porque os ticuna eram escravizados por um tal Jordão, que fazia eles produzirem em grande escala, pegava essa mercadoria e ficava naquele processo do aviamento. Eles sempre ficavam devendo. Então, eles queriam pedir ao padre para aprender a falar português e a fazer conta, para o Jordão não enganar eles mais. E assim foi. Minha avó foi uma das professoras, das primeiras que pisaram a aldeia, para ensiná-los a falar o português e também a matemática. E aí ela aprende a falar fluentemente bem o tupi, o ticuna, porque ticuna fala tronco ticuna, Cambeba fala tronco tupi. E ela, junto com alguns professores e o padre, traduziram, que eles queriam que traduzisse a Bíblia para a língua ticuna, a Bíblia deles, né? E assim foi. Então, eu fiquei 9 anos, saí porque peguei pneumonia, e daí ela ficou me levando anualmente para que eu não perdesse o contato com esse povo, porque ela dizia que um dia ela queria que eu fosse doutora e voltasse lá para ajudá-los. E é o que eu estou fazendo. Muito bom. Márcia, e os outros dois livros seus, um chama Saberes da Floresta. Então, e o outro é O Lugar do Saber Ancestral, né? O lugar tem a ver também com o território, né? O lugar tem essa acepção de território. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? A ancestralidade, a sua relação com os saberes da floresta e com a própria floresta. Pois muito bem. A ancestralidade, todos nós temos uma ancestralidade. Todos nós temos uma identidade. Eu sou Cambeba,
Mas no meu sangue, no meu DNA, tem o povo da Quilçã. Mas também tem o povo europeu. Tem português, tem espanhol. Aí aquela questão, qual a ancestralidade que bate forte em você? Qual a ancestralidade que te convida a um comprometimento com aquele povo ao qual você afirma pertencer? A ancestralidade e o sagrado, eles estão atrelados, eles estão unidos, estão de mãos dadas. Então é preciso para nós, povo originário, povo indígena, tudo para nós é sagrado. As árvores têm espírito, o rio é o ancestral, ele tem espírito. A terra é tuiuca, ela é mãe, ela é uma ancestral, ela tem espírito. E a floresta, ela tem seus protetores, ela tem a matinta, que não é para nós folclore. A matinta é para nós um ente, um espírito. Um espírito que pode ser transmutado em uma mulher, em um homem. Homens podem virar matinta. Eu cresci na aldeia sobre os assobios da matinta. Então, quando dava meia-noite, a gente ouvia assim, ó. Lógico que era mais fino que isso, mas era um assobio que a gente tremia, que arrepiava, e minha avó dizia, é meia-noite, vamos dormir. As histórias cessavam ali e a matinta tomava conta daquela aldeia toda, ia visitando, e minha avó dizia, não chora, porque senão a matinta vai vir aqui, ela não gosta de menino que chora, vamos ficar quietinhos. E ela ia da janela ver se via a matinta, a gente não via nada, só ouvia o assobio, todo dia aquele assobio. Então, eu posso dizer que não vi a matinta, mas escutei seu assobio, senti esse arrepio que pouca gente vai sentir, porque hoje, com o avanço do capitalismo, com o crescimento demográfico das cidades, a gente não tem mais o assobio da matinta. Mas sabe-se que ela existe e ela continua e precisa continuar no nosso imaginário. Por isso que o meu livro Comissa Genó, que só está sendo vendido na Amazon, que foi lançado nos Estados Unidos pela Underline Publishing, ele tem 10 textos sobre matinta. Então eu tenho um livro de contos escritos em estilo de poesia, mas que são sobre matinta, curupira, porque sim, na aldeia a gente vê o curupira. São os nossos ancestrais, são os nossos entes da floresta, são eles que vêm no ritual do pajé dizer como a aldeia está, falar das relações que se estabelecem dentro do território e fortalecer também junto com a gente. Pois é, e território? Território é uma categoria importante para você, né? Para todos nós, mas em particular para vocês que têm a floresta invadida, como para os negros que são sequestrados do seu território, né? E transportados à força para outro território do qual eles precisam de se apropriar. Para falar de território, eu quero falar de aldeamento. Então é importante a gente entender aldeamento. Aldeamento é justamente, de uma maneira bem rápida, a forma como nós éramos tirados dos nossos territórios. E eu estou falando agora do século XVI, porque nós estamos bem antes do XVI, pessoal. Tá? Mas o processo de contato ele começa a partir do século XVI, com a chegada do dito colonizador em territórios indígenas. Nesse país, Pindorama, que depois foi batizado de Brasil, né? Por conta, a gente já sabe, da grande extensão de pau-brasil. Todavia, esse território, as aldeias onde nós vivíamos, éramos arrancados de lá. Os nossos ancestrais eram arrancados e levados para aldeamentos. O que é isso? Os missionários jesuítas espanhóis e outras missões, companhias missionárias, eles escolhiam determinadas aldeias que eram centralizadas e ali eles faziam o que se chama de aldeamento, daí a palavra aldeia.
né? E nesse aldeamento, eles eram colocados vários povos, imagina, povos inimigos, porque existia, assim, povos inimigos uns dos outros. O Cambeba era inimigo do Ticuna, do Maioruna. O Maioruna, não sei nem se ainda existe algum ancestral Maioruna, né? Mas eram colocados todos ali e tinham que conviver ali, juntos, né? E ali também havia o entrelace conjugal desses povos. Imagina, né? Povos inimigos tendo que se relacionar nesse ato reprodutivo, porque era como estava naquele momento colocado. Então, isso foi um ato muito violento que as missões fizeram, os missionários que por aqui passaram. Outro processo foi o extermínio das nossas línguas. Então, a proibição de falar, a criação do Nhingatu, uma língua também criada a partir do tronco tupi, justamente para nivelar todo mundo e todo mundo falar uma única língua. Seria o inglês para nós. Não deu certo. Porque os povos, eles eram e continuam sendo, bate o pé, não, vamos continuar falando, Ticuna vai falar Ticuna, e não deu muito certo, mas o Nhangatu ficou como língua oficial por um bom tempo, foi proibido pelo Marquês de Pombal, ali pelas bandas da nossa Amazônia, o Pará de modo particular, né? Então, a gente acabou perdendo muito do que a gente tinha. A língua indígena, para muitos povos, virou uma língua fraturada, ou seja, ele fala, mas não fala fluentemente bem, né? E a gente hoje está reestruturando dentro do território, porque o território é importante. Não como só lugar de moradia, mas é um lugar de socialização, é um lugar onde você vai viver o sagrado, é um lugar onde você vai aprender com o rio. Meu pai me levava todo dia para ver o rio. Todo dia, às 6 horas da manhã, a gente estava na ponta de um lá chama barranco, mas é um grande platô, né, da linguagem geográfica, de um grande platô, um barranco alto. Eu só de calcinha no ombro dele, ontem antes de eu vir para cá, eu encontrei a nossa foto, minha e dele, né? E antes de eu vir para cá, encontrei a foto e estava lembrando disso. Ele me colocava aqui no concom, e quando eu queria reclamar do Maruim nas minhas costas, ele dizia: faça silêncio, olhe o rio. Aprenda com ele, escute o rio. Quando dava umas 7h30 da manhã, que o sol já nascia, ele descia comigo e dizia: pula, minha filha, confia no rio, sente o rio, deixa ele confiar em você, conheça o rio. E, gente, mais tarde eu fui descobrir que o rio que meu pai me mostrava era o rio que corre em mim de identidade, de pertencimento. O rio de memórias, o rio de territorialidade, porque o nosso corpo, ele é um corpo territorializado. Ele é um corpo que representa, esse cocá não está à toa na minha cabeça. Esse cocá representa uma identidade que eu carrego, o empoderamento de uma fala, a representatividade que eu tenho de um povo, a confiança de um povo em mim. Essas penas, elas têm um peso tamanho sobre as nossas cabeças. Ela pesa sobre os nossos ombros porque ela representa uma espiritualidade que nos conecta com a ancestralidade, com o sagrado, e daí nos torna irmãos, parentes e unidos por um território que a gente luta todo dia para que ele não seja invadido e continua sendo invadido. Eu escrevi um texto mostrando que, do ponto de vista sociológico, a Casa Grande tinha a senzala para os negros, o aldeamento dos indígenas, né? E aí a casa dos brancos, do senhor, né? E, além disso, é lá que ficava o delegado, ficava o deputado, ficava o advogado, ficava o professor, né? Então, a Casa Grande era a expressão da sociedade branca e colonial brasileira. E essa mentalidade é que ainda nos aprisiona, né? Márcia, você além de tudo, canta, né? E canta muito. Eu sou mais compositora. Eu canto pro meu gasto, né? Então, mostra pra gente. Aí, DJ, me dá mais um grave aqui, que eu estou sentindo que a goela está ardendo. DJ, eu sou da época do DJ ainda, né, gente? Antes de eu cantar, vou fazer mais um poema.
e vou usar isso aqui. Desse livro, o Aikakiritama, tem um poema que diz assim: índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido eu quero levar o erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E com desejo de nas Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Ah, esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Barcos, caravelas, aportaram bem ali. Eu vi homem branco subir. Na minha uca, me escondi. Ele veio sem ter permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos uma missão: dizimar em nome da civilização. Índio eu não sou. Sou Cambeba, Cocama, Wapixana, Abanil, Abaré, Mura, Suruí, Pataxoca, Iapó, Suruí, Assurini, Uaiuai, e resisto com garra e com muita fé. Mas índio? Índio eu não sou. O sultão e com Ixé, o sultão Sani Suptashir Aritama Sanine Ritama Sanine Ritama Yapai com mil atauiria Tanauca sucuera Yapai com mil atauiria Rurauí Casupiaqui Yapai com mil atauiria Musuracari Ayua Apigui Sanine Ritama Sanine Ritama Ai que Aracuarauiria Rianitiera Pucari Ai que Aracuarauiria Subpuxirum Ayuki Kamata Ai que Aracuarauiria Mukiawatashira Kurawatipa Sanine Ritama Sanine Ritama Ikiatu Kamutuni Aui Usuta Supiritama Wipinani Sapukatara Mukitanawa Indatana Sikue Ike cultura Yumanam Ianeiui Indatana Sikue Ike cultura Yumanam Ianeiui Sanine Ritama Sanine
Fala um pouco para a gente do que você falou, do que você cantou. Essa música, eu compus ela porque ela faz um convite. Sanine, Sanine, vem você conhecer a aldeia. Vem você da cidade, você que é da cidade, vem remar, vem caçar, vem brincar. Vem conhecer a nossa cultura, vem conhecer o nosso sagrado. Então, essa música, a todo tempo, ela é um convite. Ela é um chamado de nós, povos indígenas, para essa relação de interligar os mundos. O mundo da aldeia com o universo da cidade. São dois universos que, em algum momento, eles têm que se interligar. E a ponte que nos interliga há de ser o respeito. Muito bom. É isso. Márcia, você me contou uma coisa importante, que foi o seguinte, que vocês hoje, os Cambeba, têm uma escola Cambeba que ensina as crianças, inclusive, a língua, né? Justamente isso, Sérgio. A gente tem uma escola bilíngue, né? Então, nessa escola bilíngue, as crianças elas aprendem tanto o português, como também elas aprendem a falar a língua materna. Porque a gente precisa com que essa língua fraturada, que é o que nós temos hoje, essa língua ela precisa estar presente na nossa territorialidade de povo. Então, quando eu componho uma música dessa, não é para eu... Porque isso aqui não faz da gente um cantor, né? Isso faz da gente um artivista. A gente compõe, a gente escreve pelo artivismo que a gente carrega, que é a junção do ativismo com a arte, né? Então, eu volto com essa música para a aldeia, as crianças aprendem a música e elas cantam na sala de aula. Esses poemas voltam para a sala de aula, para a aldeia, e as crianças recitam esses poemas. Hoje tem criança Cambeba recitando poema daqui, desses livros, né? Tem criança Cambeba cantando a mesma música que eu canto. Porque quando eu componho, não é para mim. Quando sai de mim, se torna nosso. Porque tem uma máxima entre nós que diz: nada é meu, tudo é nosso. Então, quando eu compreendo essa máxima de que nada é meu, tudo é nosso, eu compreendo solidariedade, eu compreendo partilha, eu compreendo união, eu compreendo comum unidade, que é como a gente vive, em comunidade. Isso. A gente estava aqui esperando para entrar, né? E o Jefferson e o Itamar conversando, e o Jefferson falava do doutorado, o Ayrton também, né? E você também tem doutorado, né? E hoje você, além disso, ensina no nível universitário. Então, esse é um trabalho muito bonito que você toca, porque eu sou professora em área indígena. Eu dou aula para licenciatura intercultural indígena, quer dizer, eu estou parada porque eu me tornei também ouvidora do município de Belém por 2 anos, fui exonerada em janeiro. E daí eu voltei um pouco, porque esses 2 anos me desfocaram um pouco disso que eu estou fazendo, da divulgação dos meus livros. Estou lançando umas 4, como eu falei. Então, eu quero dar essa atenção um pouquinho também para a minha obra, né? Para as obras que eu produzo. A universidade está fazendo um songbook das minhas músicas, porque não tinha até então nada registrado. Tudo que eu cantei para vocês aqui é autoral, mas não tem nada registrado. Então, a universidade se preocupou com isso, a Federal do Pará, a UFPA, e disse: não, nós vamos fazer um songbook do teu material, né? Registrar esse material, e assim eles estão fazendo a partitura, que nem isso eu tinha do meu trabalho. Pois bem, então, quando eu vou para a aldeia, eles me chamam de professora parente. E o legal é que quando eu chego lá, muitas das aldeias, pessoal, a gente chega e já vê, por exemplo, tem aldeia que não toca mais isso aqui. Porque se eles balançarem, a igreja a evangélica já colocou na cabeça deles que se eles balançarem o maracá, os velhos vão morrer. Né? Por quê? Porque isso aqui virou símbolo de quem? Virou símbolo de quê? Demônio. Quem adivinha? Do diabo. Isso logo é endemoniado. O tambor é endemoniado. Sabe por quê?
porque a junção do tambor com o maracá, as vozes e a batida e o corpo, né? Imagina, eu estou com vontade de pisar. Não, e o pode corpo é movimentado para frente, para trás, a gente entra no processo de transe. Então, não precisa às vezes, a ayahuasca leva o transe, né? Algumas outras bebidas, mas muitas vezes não precisa disso, basta o maracá. Vocês imaginam se nós todos aqui, nós somos aqui, eu acho que umas 30 ou mais pessoas, se nós todos aqui, com o maracá na mão, fizéssemos uma grande roda, balançando esse maracá, isso aqui, gente, cada vez que a gente balança, né, toca o maracá, e rodado em círculo, ele abre um portal que nos interliga à ancestralidade, ao mundo dos espíritos. Isso é muito sagrado, como o tambor é muito sagrado. Aqui, essa madeira, aqui ela está uma madeira, mas está uma madeira morta, Márcia, não está. Aqui está o espírito da madeira. Essa cabaça aqui, ela é fruto, ela é doação da própria Mãe Terra para nós. Então, tudo isso aqui tem um espírito que, ao ser tocado por mim, e essa energia se interliga à minha energia. E aí é que entra o processo de ele virar um sagrado. Na mão do pajé, ele vira um bisturi, que faz as curas físicas e espirituais. Na minha mão, é simplesmente um instrumento musical. Então, quando eu estou na aldeia, eu digo para eles, não mata, não vai matar ninguém. E aí eu tento trazê-los para uma realidade de que eles precisam manter a cultura. Eles precisam entender que, mesmo sendo evangélicos, eles podem continuar mantendo viva a sua cultura, a sua arte, o seu entendimento de sagrado. E eu, com 2 ou 3 semanas, eles já estão compreendendo isso, e a partir de então, a minha aula é iniciada com ritual e é encerrada com ritual. A minha aula começa quando as aldeias têm rio, a minha aula começa na beira do rio, a gente vendo o rio como meu pai me ensinava, e depois termina a gente dentro do rio, tomando banho. Então, quando eu faço isso, o olhar do meu aluno já não é mais o mesmo com relação ao rio, tampouco com relação à sua forma de pensar e viver, a identidade, o pertencimento. Ele passa a ver com outro olhar, um olhar mais apurado do que ele tinha antes. Então, eu tenho alunos indígenas de vários povos que dizem assim: professora, a gente não é mais o mesmo depois que assistiu uma aula sua, porque mudou em nós, né? E quando eu chego na aldeia, eu tenho respeito dos meus alunos. Isso que é importante. Eu não tenho só o respeito como parente, mas eu tenho respeito como professora. A gente chega como uma autoridade que representa para eles, porque o professor é uma autoridade. E quando eu dizia... Teve uma aldeia que eu cheguei e um aluno meu... Tinha 7 pastores dentro da minha turma, de 43 alunos. E quando eu comecei a falar, um deles falou: professora, eu entendo que você está certa, eu sei o que você quer fazer com a gente. E aqui nós temos um pajé que foi apartado da sociedade porque ele não aceitou Jesus. Então, ele não se converteu e continuou sendo pajé. Aí, eu disse: nós vamos começar a nossa prática por esse pajé, na casa desse pajé. E eles não queriam. Bom, então vocês podem ir para casa, e já reprovaram na disciplina, e quem não quiser ir para casa pode continuar comigo, né? E quando eu olhei para trás, toda a turma estava junto. Então todo mundo quer, né? Não quer perder ponto. Então vamos lá. Quando eu cheguei lá, o pajézinho estava sentado num banquinho, uma camisa branca, e já tinham soprado no meu ouvido que ele tinha uma flauta de osso de veado, piquichichitinha assim, que ele não tocava há mais de 50 anos, porque tinha sido endemoniada também. E eu disse para ele: o senhor tem uma flauta, o senhor vai tocar para eles. Não, aí ele fez um espanto, né? Eu disse: não, o senhor vai lá pegar sua flautinha de veado, o senhor vai tocar, porque é importante que o senhor fale para eles. É importante que ele lhe escute. Aí eu tinha um aluno que traduzia, porque eu não falava aquela língua, né? O aluno traduzia para ele, ele foi lá, pegou a flautinha, tocou. Para minha surpresa, para encurtar a história, eu voltei lá de novo com outra disciplina, porque é uma aldeia bem distante, tem que pegar avião para ir para lá, monomotor. E quando eu voltei, aí o cacique, me encontrando, o cacique geral, eu sabia que ele ia me chamar, eu sabia que ele podia até me expulsar da aldeia se ele quisesse, porque eu passei, de fato, por cima da autoridade dele, né? E eu estava preparada para isso. Eu falei: meu Deus, me ajuda, né? Eu peguei com toda a minha ancestralidade e
E eu tinha que passar para a casa do professor pela frente da casa dele. Então lá vou eu, né, com um aluno meu, que eu não sou besta, né? Tu vai comigo até a casa do professor, porque se o cacique me chamar, tu tá ali comigo. Aí quando eu ia passando, eu escutei, professora. Aí eu parei, né? Senhor, meu cacique, né? Aquele jeito de quem fez, menino que fez travessura, né? Como é que o senhor tá? Eu tô bem. Professora, a senhora sabe o que a senhora fez hoje? Eu falei, sei. E você sabe a importância do que eu fiz hoje? Então eu retribuí para ele a pergunta, né? E você sabe a importância do que eu fiz hoje? Vamos conversar, professora? Agora. Atrás da casa dele tinha um rio bonito que passava, uma poeira. Sentamos eu num banco, ele no outro, e o meu aluno também comigo. Sentou no outro. Aí, conversa de 1 hora, eu convenci o cacique de que o que eu tinha feito, de fato, era importante para aquele momento. Era importante para eles. E ele me disse, escolha um lugar aqui para a senhora morar, que eu tenho certeza que em 3 meses a senhora faz a gente voltar a quem a gente era. Eu falei, não precisa, porque só de você me dizer isso, você já entendeu a importância de ser o povo que você representa ser, né? A identidade que você tem. Então, a partir dali, eu fiquei tão feliz, porque ele acolheu a minha ideia, ele acolheu o que eu fiz, e quando eu voltei com outra disciplina, quem me recebeu na sala de aula, junto com toda a aldeia e o cacique lá, o dito pajé, tocando a flauta de veado. Ô, Márcia, no seu doutorado, você, além do doutorado, você tem uma importante participação na disseminação de literatura indígena, né? Eu vi que você é muito citada como referência para a literatura indígena. Então, fala para a gente um pouquinho da literatura indígena, antes de você cantar mais um pouco. Obrigada, querido. Gente, a literatura indígena ela é tão importante. Ela contribui para a descolonização, como queira chamar, ou decolonização. Ela contribui para as resistências, para as lutas, para o entendimento de mundos, para esse interligar de mundos também. Então, ler literatura indígena é muito importante, porque você aprende a conhecer esse outro antropológico, a nos conhecer, a entender o nosso pensamento. Como é que nós estamos pensando essa contemporaneidade hoje? O que é ser indígena nesse novo tempo, nesse novo século? Como ser indígena vivendo em um contexto urbano, onde você está direto ligado às redes sociais, onde você está ligado à internet, onde você conecta com o telefone, onde as mídias se tornam para nós uma ferramenta de divulgação da cultura, de decolonialização também de vários pensamentos, desconstrução de estereótipos, de desconstruir esse sexismo que também se faz presente entre a nossa realidade de povos originários. E a literatura indígena, ela nasce justamente para isso, com essa intenção, né? Então, ela nasce porque a gente precisa se comunicar com a sociedade não indígena, mas também a gente precisa se comunicar com a sociedade indígena. Então, a minha literatura, ela não abraça só a sociedade não indígena. Eu escrevo para a sociedade não indígena, porque a gente precisa saber a lei que diz, a lei 10.645, é essa lei, né? Que fala da literatura, mas parece que é essa. Que diz que a literatura indígena também, junto com a literatura negra, tem que adentrar as salas de aula. E a gente precisa entender isso e fazer com que isso seja realidade. E a nossa literatura indígena ainda não está chegando aos lugares que deve chegar, né? A gente, na escuta de professores, a resistência que determinadas escolas têm, porque determinados professores que querem levar sofrem discriminação, bullying, né? Por parte dos gestores. Então, e a gente precisa fortalecer com que, sim, a gente quer que todo mundo tenha acesso à nossa literatura. E é por isso que a gente escreve, para poder comunicar com as pessoas, para poder dialogar. Ontem eu recebi, às 10 horas da noite, um vídeo de uma professora em que os alunos estavam num teatro. Ela levou os alunos para um teatro do município de São Paulo. As crianças recitaram poemas meus e a plateia estava lá assistindo.
E os aplausos, as crianças eram aplaudidas a cada poema recitado, né? E como aquilo é importante. E ela me disse, Márcia, nesse trabalho que a gente estava fazendo, uma menina se descobriu indígena. Descobriu que o pai e a mãe tinham ancestralidade indígena, mas que o pai omitiu isso para ela por algum motivo. E a gente sabe, muitas vezes a vergonha, porque ainda paira sobre a cabeça de muita gente que ser indígena é vergonhoso, porque fede, porque fala feio, porque é feio, como dizia a Carla Cotirene, dizendo que, né, porque nós somos feios, nós também somos tidos assim, né? O indígena feio, o indígena que fede. Quando eu estava na cidade, que saí da aldeia com 8 para 9 anos de idade, não brincavam comigo porque eu ia morder, porque eu fedia, porque eu era índia, porque por tantos motivos, né? A sala de aula também é esse lugar que muitas vezes nos coloca no fundo da sala de aula, e não pode acontecer isso. A inclusão é para todos. E o respeito à alteridade, o respeito à identidade, o respeito ao pertencimento precisa ser reconhecido também nas escolas. Isso chama racismo, né? Márcia, justamente. Uma outra forma de racismo, né? Gente, alguém quer fazer pergunta? Eu vou abrir para vocês e depois a Márcia vai cantar de novo para a gente. Lá. Microfone, por favor. Eu falei, professor, ele trabalha a minha literatura. Eu falei, professor, eu quero saber agora. O senhor vai fazer uma pergunta para mim. Lógico, é dívida. Ô, Márcia, eu queria saber muito o seu processo de formação como escritora e de onde surgiu essas vozes que você consegue trazer da cidade e da floresta, né? Porque isso é muito interessante. Quando a gente trabalha em sala de aula, dá para fazer essa ponte, né? Porque primeiro vem o estranhamento, né? Indígena é só na floresta. E quando trabalho os poemas, os meninos começam a mudar esse ponto de vista, né? E começam a aprender mais. Eu queria entender como veio, que vozes são importantes na construção da sua voz aí. Professor, eu trago muito as vozes que vêm, as memórias. Eu trabalho muito com as memórias da minha avó, as memórias que eu escuto. Trabalho também com essas vozes que vêm da cidade. Cada vez que numa palestra dessa que eu estou aqui com vocês, que sai uma pergunta, que sai uma inquietação, aí eu vou martelando aquilo na cabeça, né? Por exemplo, quando eu fiz o Saberes da Floresta, professores diziam assim, mas como? Eu não entendo essa música que vocês fazem. É semitonal, ela vai assim, vem assado, ela vai para cá, ela vai para ali, parece um negócio assim, que, né, que não tem, que vai para cá. Aí o professor me perguntou assim, Márcia, mas como você vê a música indígena, ela é uma música, como é? Quem é da música que pode me ajudar quando é desafinado? Como é, Lula? Quando é desafinado, eles usam uma palavra que dissonante. Muito obrigada. É uma música dissonante. E ele falou com um certo sorrisinho de deboche. Só que ele não parou para pensar que a Ditacuja aqui entendeu. E aí eu respondi para ele, o que é dissonante para ti é meu som fundamental. Quando o pajé canta assim, ó. Re, 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 hey, yo, re, 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 hey. Então, isso que parece dissonante, para nós é nosso som fundamental, porque nos conecta, nos leva a uma conexão espiritual. É ali que o pajé está fazendo as curas, são os rezos cantados, né? São os rezos trazidos para nós. Então, essas vozes que geraram aqui. Então, tem um texto respondendo a essa pergunta nesse livro. Então, tem vários textos que vêm trazendo. Ah, mas o maracá, por que o maracá? Tem um texto aqui sobre maracá também. Então, eu venho trazendo várias perguntas, a relação do pajé. E eu tento responder as perguntas que vêm tanto da cidade, mas também tento responder as perguntas que meus parentes, professores, fazem para mim na aldeia, né? E aí a literatura aparece e a literatura vem contribuindo.
Márcia, boa noite. Boa noite, noite, professor. Meu nome é Adriana e eu queria saber de você o seguinte: como você vê a política indigenista a partir da Constituição de 1988? Ô, pergunta bacana. Eu nasci em 79, muito antes de eu, menina pequena, eu já ouvia minha avó falar nas lutas, nessas lutas que a gente vinha fazendo, de como era difícil, né? Então, a gente tem aí o primeiro movimento indígena que é trazido pelo Ailton Krenak, por essa geração mais anterior a essa nova geração que está fortalecida, que compõe a PIB. A PIB tem 5 anos ou 6 anos que foi criada, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Né? Aí aparecem vozes como, fortaleceu vozes como de Sônia Guajajara, né? E outras vozes, Célia Chacriabá, que hoje são deputadas, ambas ganharam para deputadas, uma virou ministra e a outra continua como deputada. Mas esse movimento que dá início a essas lutas, né? Que tem mulheres no meio como a Eliane Potiguara, e que foram eles que desbravaram caminhos para que a gente estivesse aqui, para que hoje a minha voz estivesse sendo escutada por vocês aqui. Então, a gente deve reverência a essas vozes, a esses mais velhos. Nós temos aí vários nomes que eu podia citar, Paulinho Paiacã, nós temos a própria, quem não lembra dela, né, da Tuíra, que levantou aquele facão, do Ailton Krenak fazendo aquele ato de pintar o rosto, todo com um terno branco, né? Pegou o genipapo e passou no rosto, reivindicando os direitos da Constituinte, e reivindicando nossos direitos. Uma vez disseram assim, mas vocês pegaram carona no movimento negro com relação a alguns direitos que vocês têm, por exemplo, a cota. Não. Nós já temos ações, lutas que antecedem a esse período que se coloca, né? Então, a luta por direitos, ela não começa aqui, tampouco pelo direito à educação. Então, mas aí você me pergunta, mas aí como é que tu vê? A gente precisa avançar, sabe? A gente precisa avançar muito ainda na questão dos direitos a uma educação de fato de qualidade, uma educação que respeite os nossos saberes, uma educação que converse com a nossa ancestralidade, que respeite a importância e a especificidade de cada povo dentro do seu território. A gente ainda não tem assim, sabe? Então, quando eu vou dar aula, eu pego o material que a universidade me dá, eu desconstruo aquele material, transformo aquele material em algo que meu aluno, professor, se veja nele. Se eu vou falar com o Kayapó, eu vou pesquisar sobre o Kayapó, vou trazer material que o Kayapó vai ler e vai dizer, eu estou aqui nesse material didático, né? Então, mas é isso, como é que isso está na educação fundamental? Como é que isso está no ensino médio? Como é que isso também chega na cidade? Não chega. A gente precisa ainda avançar muito nisso. Como é que a gente vai também atender as políticas públicas dentro da aldeia? Né? Então, a gente precisa lutar muito para que as políticas públicas cheguem na aldeia. A aldeia também precisa, já que nós estamos sendo empurrados cada vez mais para a cidade, a gente precisa de infraestrutura para viver nas aldeias, saneamento. Né? Mesmo que a aldeia tenha água encanada, o parente ainda vai tomar banho no rio, porque o rio ainda é um referencial dele. Mas a gente precisa uma saúde diferenciada, que atenda às necessidades específicas das mulheres indígenas. A gente precisa compreender se a Lei Maria da Penha também, depois de uma repaginada nela, se ela atende às necessidades da aldeia, porque também lá a mulher sofre violência. Tanto violência familiar, feminicídio, né? Violência onde a mulher é morta. Quantas mulheres, nesse momento, indígenas, estão sendo mortas por seus maridos, dentro de casa? Estão sendo mortas por garimpeiros. O que dizer das Yanomami? Vocês viram a repercussão que deu no jornal, né? E a gente precisa ter esse conhecimento. E o movimento fortalecido, ele vai contribuir com tudo isso, né?
Então, por isso que o movimento indígena é importante, por isso que a gente precisa fortalecer os movimentos. O movimento indígena precisa conversar com a base. Então, a gente precisa ter essa articulação para que essas políticas elas possam fazer valer e fazer as nossas vozes serem ouvidas. Claro, dá sim. O microfone. O microfone, por gentileza. Aqui, ó. Boa noite, Márcia. Eu acredito, né, que a gente tem que começar, desde pequeno, a trabalhar com as crianças na educação infantil. E aí, por coincidência, eu estou trabalhando com os meus alunos, eu trabalho na biblioteca, um projeto de educação indígena com a educação infantil. Mas eu tenho encontrado muita dificuldade. Na minha biblioteca, por exemplo, quase não temos obras para trabalhar com a educação infantil. O que você me diz disso? Como? De que forma? Nós temos aqui, cada vez mais, professora, cresce o número de escritores indígenas para infanto-juvenil. O que dispara na ponta é o Daniel Munduruku. Eu pesquisei sobre ele, realmente. Com 55 livros, né, já publicados, na sua maioria infanto-juvenil. Nós temos Cristina Wapichana, nós temos Tiago Raqui, nós temos Eliane Potiguara, nós temos Liame Napoti, eu estou lançando agora 4. Nós temos, enfim, se eu for nominar, nós temos vários indígenas que escrevem dentro da linha infanto-juvenil. O que precisa é a gente ter um mapeamento. Eu acho que é isso que está precisando, tá faltando, sabe? Né? Que as escolas, que a rede educacional de ensino faça um mapeamento e que esses outros indígenas apareçam. Porque até então fica só num pequeno grupo que já é conhecido de todo mundo, que Dani faz parte, graças à espiritualidade, porque tem muitos, senão a gente não estaria nem ali, né? Então, a gente precisa ter esse mapeamento. Acredito que o governo do Estado, né, de cada Estado, pudesse fazer um mapeamento desses indígenas escritores infanto-juvenis, para que se pudesse comprar esse material e esse material ser distribuído nas bibliotecas das escolas, né? E a gente não está vendo isso. Falta muito mesmo. Falta. Eu estou trabalhando no Fundamental 1, a afro-brasileira, e no Educação Infantil Indígena. E a gente tem encontrado uma dificuldade enorme de obras, porque a biblioteca não tem. Eu lhe digo para a senhora que tem bastante. Eu pesquisei. Está crescendo muito. Eu lancei, ano passado, eu lancei O Povo Cambebe e a Gota d'Água, que é totalmente para criança, né? E agora eu estou lançando, como eu falei, mais 4, sendo que um deles é poesia, mais 3 são infantos juvenis, e voltado para a inclusão na educação. E cada vez mais eu sinto que esses parentes estão aparecendo, estão produzindo literatura infanto-juvenil e também estão produzindo outros tipos de literatura. Mas tem sim, professora, tem uma extensão aí de escritores indígenas. O que precisa isso mesmo. É essa catalogação, reconhecer esse mapeamento, fazer esse mapeamento para descobrir onde é que eles estão e como aderir a esse material através das editoras que eles produzem. Certo, fazer melhor a distribuição também, né? Isso. Gente, muito obrigado. Márcia, foi um prazer enorme conversar com você. Espero que essa seja a primeira de uma série longa de conversas nossas, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço a vocês que estiveram aqui até agora. Eu vou encerrar com mais uma música, tá? Anauê a cangatara, Anauê a cangatara, Piranga piraci saua, Piranga piraci saua, Anauê a cangatara, Anauê a cangatara, Piranga piraci saua, Piranga piraci saua, Anauê, 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 Anauê,
nas cores das minhas plumas, minha identidade em cena, a sutileza do meu caminhar, da minha pele morena, pintada de genipapo, contrastando com a minha pena. No brilho dos meus olhos negros de formato amendoado, sai um olhar penetrante, feito bicho acuado, quando se sente ferido, quando se sente afetado pelo preconceito que impede o nosso povo de crescer, no olhar de estranheza, não, eu não posso permitir que Maitine venha minha alma ferir. Anauê a cangatara, Anauê a cangatara, Piranga piraci sauá, Piranga piraci sauá, Anauê a cangatara, Anauê a cangatara, Piranga piraci sauá, Piranga piraci sauá. Obrigada.